Shalom, shalom, povo de Deus. Temos hoje uma palavra bem especial aqui no nosso devocional, amém? Hoje estamos aqui para mais um devocional e hoje um devocional bem extenso que está no livro de Salmos 125 e 129, amém? Esdras também capítulo 4 e também Ageu capítulo 1 e capítulo 2. Eu vou ler aqui um texto, é um pouco extenso, mas eu peço sua paciência que eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar muito a sua vida. E o tema do nosso devocional é Reconstrua o seu templo, amém? O texto base está em Ageu, capítulo 2, verso 12 ao verso de número 19, que diz assim: Se alguém leva carne santa na orla de sua veste e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar na alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Amém? Continuando. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva e toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor. Considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas, desde este dia, vos abençoarei. Amém, queridos? Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Amém. Queridos, eu quero tentar aqui ser bem pontual. Vocês estão lendo aí, então nós temos visto que o templo ele vai ser impedido de ser reconstruído. Deus, ele havia trabalhado, para que o povo voltasse, para reconstruir o templo, seguido por Esdras, mas vai haver um embate. E assim, muitas vezes acontece na nossa vida. Nós temos que estar sempre reconstruindo o templo. Essa reconstrução do templo, na verdade, é a reconstrução da nossa vida para que Deus ele possa fazer em nós sua morada e construir em nós o seu propósito. Amém? Então, toda vez que nós queremos reconstruir o templo, que é a nossa vida espiritual, você pode ter certeza que haverão impedimentos. Levantes na família, levantes no trabalho, dificuldades, lutas e desafios. Mas, nós vimos lá os inimigos de Deus tentando impedir, o templo vai ficar parado por praticamente 16 anos, a sua reconstrução ali, E Deus vai levantar o profeta Ageu justamente para animá-los, para que eles continuem cumprindo o propósito que Deus tem para eles. Então, por que eles têm que reconstruir o templo ali, agora falando do templo físico? Por que eles tinham que construir o templo físico ali? Para que eles tivessem um referencial de santidade. Então, a presença de Deus no meio do povo ali, de forma visível através do templo, aquilo ali, a intenção era despertar um sentimento de temor. E aí, basicamente, esse é o contexto. Então, Deus vai levantar Ageu, para profetizar nesse período, para que eles continuem a reconstrução. Inclusive, nós vamos ver que ele diz que esse templo, a glória desse último templo vai ser maior do que a primeira. Então, quer dizer que o primeiro templo não teve glória? Teve muita. Só que essa profecia, ela é bastante desafiadora para a fé deles, porque mesmo eles reconstruindo esse templo, eles sabiam, na perspectiva humana deles, que seria impossível esse último templo ser maior do que o primeiro e a sua glória, porque eles conheciam as histórias, eles conheciam que o contexto ali, e era muito mais propício que nenhum outro templo que fosse reconstruído seria maior do que aquele. Então, Ageu dá uma promessa, através da revelação de Deus, muito tremenda. Por quê? Porque essa glória
glória do segundo templo, ela seria maior, seria ainda mais intenso. Deus ia manifestar coisas ainda maiores que aquele primeiro templo não teve, né? Desafiando, inclusive, a fé deles. Por quê? Porque eles estavam vindo de um dolorido exílio. É como se Deus estivesse falando assim, a vida comigo, ela sempre vai ser uma vida surpreendente. Você nunca vai viver uma mermice, né, comigo. Então, para nossa vida é a mesma coisa. Trazendo para nossa vida, quando nós nos reconciliamos com Deus, Deus ainda vai operar ainda mais na nossa vida do que operou no passado, porque essa é a vontade de Deus, que Ele opere ainda mais na nossa vida a partir da nova vida que eu escolho quando eu resolvo voltar para Ele. E aí eu vou concluir aqui, queridos, justamente no texto que eu li aqui. E aí Deus, Ele vai mostrar exatamente aonde que está a dificuldade do povo. Para que eu possa reconstruir o templo, eu preciso principalmente voltar o meu coração para Ele. Então ele faz aqui umas perguntas para o sacerdote, dizendo o seguinte, que não basta apenas fazer algumas coisas para Deus. Esse fazer para Deus, ele tem que estar motivado com um coração que ama a Deus. Então, para você ver como é que estava a mentalidade deles, no fundo, eles focavam muito nas obras. Agora veja, apóstolo, quer dizer então que as obras não são importantes? Elas são muito importantes. Entretanto, elas só terão o devido valor diante de Deus se eu as faço com esse coração, com um coração que está santificado por Deus, que ama a Deus, ama mais a Deus do que o sacrifício dado a Deus. Amém? Não sei se você entendeu o que eu quero dizer. Por exemplo, se você ama só o sacrifício que é dado a Deus e não ama a Deus, não vai ter validade. Agora, se você ama fazer sacrifício porque você ama a Deus sobre todas as coisas, então isso é agradável a Deus. Por quê? Porque o ser humano ele está sempre tentando enganar a Deus e Deus sempre está olhando o coração do homem, né? A nossa motivação, os nossos desejos, as nossas vontades. Então, quando eu alinho isso à vontade de Deus, isso é maravilhoso. Aí, como que ele explica isso? Ele explica justamente por isso. Olha só, quando ele fala assim, se alguém levar a carne santa na orla da sua veste, ela vier tocar o pão, tal, ela vai santificar. Se o sacerdote estiver levando uma carne, né, que foi oferecida em sacrifício, ela está na orla da veste dele. Se essa veste tocar em outras coisas, uma vez que o sacrifício já tocou nessa veste, ele tocar em outros elementos, aí ele vai santificar e ele não vai santificar. O sacrifício, ele tinha o poder de santificar apenas a roupa do sacerdote, mas se ele tocasse outras coisas, não santificaria. Então, essa é a explicação que Deus está dando. O meu sacrifício, a minha oferta, ela não tem o poder em si mesma de santificar. Por quê? Porque o meu estado é um estado de impureza. Agora, quando eu me arrependo, né? Quando eu me volto para Deus, aí sim, o que eu faço vai ter peso diante de Deus. Amém, queridos? Por quê? Porque, como eu disse, o ser humano está sempre tentando enganar a Deus. Está sempre dando um jeitinho. E para reconstruir esse templo, ele precisa ser reconstruído debaixo de santidade, debaixo de temor, entendendo que eu amo o Deus da obra, né? Ou seja, eu não amo somente fazer a obra, eu não amo apenas o sacrifício, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Então, na verdade, Deus está sempre, puxando o nosso coração para um relacionamento sincero. É muito ruim, queridos, quando você tem um relacionamento com alguém e um relacionamento de desconfiança, de crítica, que o seu coração não está naquele relacionamento. Você até faz as coisas naquele relacionamento, mas se o seu coração não estiver naquele relacionamento, uma hora aquele relacionamento ele vai ruir. E com Deus fazendo uma simples comparação, que não dá para comparar, né? Nenhuma comparação humana vai ser exata com relação a Deus, mas apenas para a gente entender um pouquinho como mais ou menos funciona essa dinâmica. Com Deus é a mesma coisa. Não que Deus vai exigir de nós uma perfeição absoluta, porque Ele sabe que nós nunca seremos perfeitos, mas o nosso coração, ele tem que estar sempre voltando para Deus todo dia a Deus. E ainda que o nosso coração tenha dificuldade com relação a servir Deus com sinceridade, nós devemos levar isso nas nossas orações. Senhor, eu tenho feito tantas coisas para Ti, mas eu sinto que o meu coração está longe do Senhor ainda. Eu tenho feito coisas que eu acho que não agrada o Teu coração, eu entendo que não agrada o Teu coração. Então me ajuda, Senhor, que eu possa alinhar o meu coração todos os dias à Tua vontade, que o Teu Espírito Santo me ajude. Então, essa é a nossa postura para que aí sim, tudo que nós venhamos fazer vai ser agradável aos olhos do Senhor. Por isso que no verso 19, ele finaliza do capítulo 2 de Ageu dizendo assim, já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Então o que ele quer dizer? Quando vocês corrigirem isso, eu vou abençoar vocês. Então essa é a palavra final do nosso devocional. Reconstrua o templo de Deus, mas reconstrua voltando sempre o seu coração em sinceridade para o Senhor, porque é isso que agrada o coração de Deus. Que Deus te abençoe com essa palavra em nome de Jesus Cristo.